Olá, sou Anderson Moraes, estou aqui em mais um programa Domingo na Fórum. Quero agradecer a quem vai estar vendo esse programa. Hoje a gente vai falar de segurança pública e eu vou trazer já aqui para vir bater um papo comigo a Letícia. Letícia Chagas vem aqui. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje bater esse papo comigo, Lê. E a gente vai falar de um tema que eu falo que tem alguns temas que ainda a esquerda tem problemas para conversar, né? A esquerda tem problema para falar sobre financiamento e dinheiro, mesmo estando num país. Eu não chamo de capitalista, porque a relação de trabalho aqui no Brasil é muito escravocrata ainda. Então, capitalista, eu penso que é aquele local onde o trabalhador está na fábrica, ele é o primeiro consumidor do produto. Aqui não é assim, né? Então, acho que as relações econômicas ainda não estão bem definidas para o que se chama de capitalismo. E outro problema é a segurança pública. Nós ainda temos uma visão, para mim, muitas das vezes, romantizada da segurança pública e estamos sempre reativos. E é por isso que você está aqui, para a gente poder bater um papo, para falar desse tema que é de suma importância. Uhum. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz com o convite de estar debatendo isso aqui. Quero muito conversar aí com você hoje sobre esse assunto, que eu também acho muito importante e complexo, né? Dá um debate bom. O complexo, por que é complexo falar de segurança pública? É porque ele é realmente muito difícil ou porque muitas vezes tem saídas fáceis para um problema que é difícil? Eu acho que é porque é uma saída fácil para um problema que é difícil e acho que hoje a gente vive num mundo, né, que é muito desigual, né? Inclusive, eu acho que nós vivemos sim no Brasil um capitalismo, ainda que ele tenha características próprias aqui, né? Eu acho que o capitalismo é parte do que acontece no Brasil Tá. também, né? E eu acho que no mundo de extrema desigualdade como nós vivemos, é, eu acho que é mais comum que esse tema da segurança pública se torne muito latente, da criminalidade e tudo mais. Eu acho que hoje é muito difícil, especialmente porque a extrema-direita está colhendo os frutos de um trabalho que ela faz já há muito tempo e a gente não via sobre segurança pública, né? E cria um medo na população, cria um medo completamente, às vezes, desmedido na população, e vendem em troca para a população soluções fáceis que não vão resolver o problema, mas trarão votos. Né? Então, acho que isso está aí a grande dificuldade. E dentro desse contexto, como pensar um programa de esquerda para a segurança pública é a maior dificuldade, porque a gente tem visto que a esquerda, às vezes, tem caminhado para caminhos muito parecidos com o da extrema-direita. Então me Infelizmente. dá um exemplo, como que esses caminhos às vezes vão mais para a extrema-direita, em que momentos? Fala para mim. Eu acho que o que mais hoje tem sido o marco da extrema-direita é o tema do punitivismo. Achar que Tá. para resolver o tema da segurança pública, a gente precisa de leis penais mais duras, a gente precisa de uma polícia mais truculenta. Isso é absolutamente falso, porque de fato é isso que nós temos tido no Brasil nos últimos anos. No Brasil, nos últimos anos, nós temos leis penais que têm cada vez mais se endurecido e nós temos uma polícia cada vez mais truculenta. Mas o tema da segurança pública não está resolvido. Muito pelo contrário, a criminalidade tem crescido muito. Essa é a solução da extrema-direita. Mas a gente também vê a esquerda caminhando para isso. Inclusive no tema, às vezes, quando a gente lida com racismo, com homofobia, a gente tem uma esquerda que às vezes acha que vai resolver também esses problemas pela punição, pela prisão. E, infelizmente, é um caminho muito parecido, né? Sabe uma coisa interessante sobre esse punitivismo? É que algumas coisas são no automático no Brasil. Para punir é automático, para aplicar é burocrático. Vou dar um exemplo simples aqui. O menino está com uma maconha, lá, uma quantidade X que ele está fumando, andando de bicicleta na praia ou na praça. Aí pegam ele, levam ele preso e aí a gente sabe tudo o que acontece. Aí você faz uma lei 10.639, que é para falar de ensino de cultura africana e negra na escola,
que deveria ser automático e já ser aplicado? Não. Aí vira a gente tem que depender que uma professora, uma diretora tenha boa vontade para poder aplicar. Então, quer dizer, a gente tem uma questão no Brasil que eu vejo que é muito delicado, Lê, que é assim, a gente pune mais do que aplica programas automáticos de educação. A gente está num país onde a multa vem antes do que a aplicação da educação. Então, por exemplo, você está correndo, parou no sinal vermelho. Se você não matou ninguém, deveria você receber um comunicado educativo, ser convidado a fazer reciclagem. Não, só fica na punição. Você passa no vermelho, você para no lugar errado, tudo você ganha multa. Sim. Né? O carro é apreendido. Em nenhum momento tem uma discussão de, olha, a gente primeiro quer saber por que você passou, vamos supor, numa semana, 2 vezes no farol vermelho. Aí você pode ser, eu vou te falar uma percepção minha. Muitas das vezes eu vejo pessoas que não têm controle emocional para dirigir. Não é que ela não sabe. Outra, é uma cidade violenta por si só. O trânsito da capital de São Paulo é violento e das grandes capitais. Então, às vezes, não tem a ver com você punir com multa, tem a ver com você discutir que, será que essa pessoa está em condição? Outra coisa, às vezes você passa no farol vermelho porque o local é perigoso e não tem segurança. Sim, você não está parando à noite, imagina, você com o seu carro à noite, dependendo de um viaduto à noite, você não vai parar. Sim. Então, ao invés do recebe Estado... multa por isso. Recebe Isso, multa, ao invés do Estado... Outra coisa, você já recebi multa, né? Meu pai já recebeu uma multa uma vez, que ele parou na enchente. Ele não tinha o que fazer, o local era proibido, só que a água estava cobrindo o carro e o carro estava boiando parado no lugar proibido. Sim. Que é um outro problema. A gente é muito eficaz em punir o pobre, sabe? A pessoa que está dirigindo o carro à noite e não quer parar no sinal vermelho. Isso. O pobre, as leis penais funcionam para o pobre. A gente viu recentemente o caso de um homem rico, dono de uma Porsche, que atropelou um motorista de Uber e não foi preso. Então, esse sentimento de punição extrema que a extrema-direita tanto pede é uma punição para o pobre. Mas, infelizmente, quem está comprando esse discurso também é o pobre, né? Que é aí. Por exemplo, sobre punição e nessa questão da segurança pública. As câmeras se mostraram eficazes. Eu era contra, sabe, Letícia? Eu vou falar. Eu era contra, não contra a câmera na roupa do policial, era contra essa ideia de Big Brother, sabe? Sim. É sobre essa coisa da excesso de vigilância do livro do Oscar Wilde lá. Mas o que acontece é o seguinte, hoje, olhando o mundo que a gente vive na prática, porque outra coisa, temos que ter práticas, porque não adianta ficar só com elacubração, viagem. Não, na prática é o seguinte, a câmera hoje em dia tem que estar em tudo que é lugar. Sim. Se tivéssemos câmeras em todas as vias, teríamos solucionado já o caso, por exemplo, da Marielle, que é uma questão de segurança pública também. Porque sim, se faltou policiamento para resguardar, né, a vida dela naquele momento, então quer dizer que a gente precisa repensar. Infelizmente é isso. Eu sou contra, por exemplo, ter câmera dentro de uma sala de aula, contanto que eu soubesse que essa filmagem só ia ser utilizada em extremo necessidade com ordem judicial. Não com essa coisa da classe média de ficar filmando a aulinha para o pai ver. Eu acho que isso é violência contra o professor, a professora que está ali. Né? Porque às vezes ele é obrigado a dar uma bronca na criança, como normal, e às vezes o pai não vai gostar, e aí cria uma situação ruim. Mas a câmera na porta de escola, na porta de hospital, em todas as avenidas, a gente precisa. Eu acho que não há soluções universais. Eu concordo, eu acho que as câmeras policiais são extremamente necessárias, né? E eu acho que essa própria resistência de setores da segurança pública implementar... Já diz, né? Diz muito e, para mim, é inconstitucional, inclusive. Porque o policial, antes de tudo, ele é um servidor público. E ele não pode agir discricionariamente. Ele tem que agir segundo a lei. Então, há sobre ele um controle da população, um controle civil que precisa existir
existir, e a câmera é essencial para isso. E eu acho que câmera também em vários lugares é muito importante, mas as câmeras elas não previnem a insegurança. Eu acho que elas são muito eficazes para o controle. Acho uma que elas parte, né? Sim, elas criam, é óbvio, um sentimento, né, de talvez de medo das pessoas em fazerem algo que elas sabem que elas estão sendo monitoradas, mas há em alguns outros espaços que há setores que também lutam contra as câmeras em alguns espaços. Falo isso porque eu sou formada na Faculdade de Direito da USP, né? Tá. É uma faculdade que, diferente dos outros cursos da USP, fica bem no centro de São Paulo, né? Fica ali no Largo São Francisco. Do lado da Educafro. Isso, do ladinho. Do E lado aí, o movimento negro na faculdade, historicamente, foi contra a implementação de câmeras na faculdade. Tá. Porque pensa que a Faculdade de Direito da USP é uma faculdade no centrão de São Paulo, e é uma faculdade extremamente elitizada. Então, a tentativa de implementação das câmeras ali estava muito ligada a uma tentativa de punir pessoas em situação de rua, de Porque tentar ali do ter filas de... lado Exato. tem um local que dá comida e abrigo também, né? Entre a De Educafro e o Largo tentar... São Francisco. As pessoas usam muito o Largo São Francisco, as pessoas em situação de rua, para usar o banheiro, para tomar água. E a implementação de câmeras estava ligada a uma tentativa de não deixar essas pessoas estarem na universidade. O debate sobre instalação de catracas na universidade também, que é um debate sobre segurança pública, e para nós também é sobre um debate sobre democratização do acesso à universidade. A gente não acha que tem que ter catraca. Então, eu acho que não há soluções universais. O que a gente precisa pensar é uma segurança pública que seja para o trabalhador. Ou seja, para que o trabalhador esteja seguro e para que ele não seja punido, né? Para que ele não seja ele considerado o bandido universal. Porque na prática hoje a extrema-direita não fala com todas as letras, mas ela cria o estereótipo de que o pobre é o bandido universal. Né? Então a polícia tem que ir na favela mesmo, tem que matar todo mundo, é isso que a extrema-direita diz. Qual que é o perfil do bandido para a extrema-direita? É o homem negro, sobretudo o homem negro pardo, né? Então a gente precisa lutar para essa segurança, mas hoje que a gente vê mais punição, uma polícia mais truculenta, mas uma polícia que na prática não está à altura dos desafios do trabalhador. O trabalhador continua sendo roubado na rua, o trabalhador continua levantando cedo, às vezes tendo seu celular levado embora no ponto de ônibus. E as leis penais mais duras não são capazes de mudar essa realidade. Polícia mais truculenta não muda essa realidade. Isso é importante, porque a câmera, por exemplo, ela vem para auxiliar, mas vamos dizer uma coisa, a câmera, o controle que você faz financeiro na máquina pública para não ter corrupção, tudo isso pode existir. Mas a questão de tudo está na formação humana, né, Letícia? Porque sim, eu posso pôr câmera, eu posso pôr controle para que não haja lá o policial que faz bico de ladrão, como diziam os raps dos anos 90. Mas o que realmente a gente tem que trabalhar é a formação. Vou falar uma coisa para você. Tentei, um tempo atrás, conversando até com o Edson França Dal Negro, para a gente aprovar uma CPI da polícia, da abordagem policial. Porque, para mim, é assim, Letícia, o genocídio, a gente tem o hábito de discutir nos movimentos sociais o macro, para mim. Mas eu acredito que se a gente vai no micro, a gente chega no macro. Falar que a gente quer acabar com o genocídio da população negra e o encarceramento em massa é muito extenso. E aí eu pensei muito sobre isso, veio literaturas do professor Luiz Eduardo, Juliana Borges, e tudo que a gente vive nesse mundo, né? E eu pensei, se a gente atacar, o ponto que para mim é inicial é a abordagem policial. É numa abordagem policial que ali pode acontecer do jovem ser morto, aí ele vira parte da estatística de genocídio. Ele pode ser preso, ou num flagrante até forjado, e virar um encarceramento em massa. E eu utilizo dados do próprio Jornal Empoderado, Letícia. Eu vou te contar uma história que eu conto muito essa história, que eu acho que ela exemplifica muito
o que nós estamos falando aqui de segurança pública. O menino mora na Lapa desde sempre, é trabalhador, tem a sua moto, está voltando do trabalho de entregar pizza, o policial para, ele fala, você me conhece, né? Sabe que eu moro aqui a vida inteira, o policial continua com truculência, derruba ele da moto, ele dá um soco. Daí ele, na hora que ele se recupera, ele olha bem para o policial e lembra que aquele policial já tinha agredido a tia dele no início do ano. Uhum. O que isso quer dizer? Que por muito pouco, esse policial podia dar um tiro nele, ele ia virar parte da estatística de genocídio, ou prendê-lo e fazer parte. E aí, a questão da CPI. Anderson, você quer punir os policiais que... Não. Uma CPI, muitas vezes, não é para punir, é para a gente entender o que está acontecendo. Por exemplo, será que todo policial que está na rua, ele tem condições psicológicas de estar na rua? Porque a sua profissão não é simples também. Porque uma coisa que eu falo, Letícia, eu não quero que o policial morra, e nem o cara do tráfico de drogas, eu quero que ninguém morra. Mas a gente tem que discutir o porquê que morre. A arma é periciada? Esse cara que dirige a viatura, ele está em condições, ele está fazendo suas reciclagens? As reciclagens de tiro estão sendo feitas para que ele não erre em tiro e tenha uma bala perdida? Que normalmente é perdida no Brasil, entre aspas, né? Porque os corpos que encontram, recebem essas munições sempre são os mesmos. Vamos a real. Quando o Alckmin, nosso hoje camarada Alckmin, era governador de São Paulo, o secretário de segurança dele chegou a falar que realmente, sim, tinha que ter diferença entre abordagem na periferia e uma abordagem nos jardins. Uhum. Né? Então, a gente está discutindo algo aqui que não é de hoje. Existe. Então, eu sempre pensei nisso, que a CPI da abordagem policial ela ia fazer com que a gente pudesse discutir sobre o porquê a gente chega nisso e como resolver. Quem não quer resolver, porque eu também acredito que tem gente que é mal porque é mal. O cara veste uma farda e ele não gosta de pessoas negras e pobres, e a gente vai ter que... Lida-se com isso na justiça, né? Tem que retirá-lo da rua, enfim. Mas o sistema é perverso e a gente tem que entender o porquê que também há pessoas que às vezes... Você que mora assim, quebrada, você vê um cara que quer ser militar. E outra, por que as pessoas estão também... Acho que faz parte desse entendimento, Letícia, na sua cabeça. Eu queria perguntar, por que você acha que as pessoas estão flertando tanto com a extrema-direita como nunca se flertou? Apesar do Brasil ter seus conservadores há muito tempo, né? Ditadura militar, enfim. Mas o mais assustador são os jovens, né? Muitos jovens flertando com uma extrema-direita. Por que você imagina isso? Então, acho que são muitas coisas assim, e dialoga um pouco com o que você falou antes, né? Sobre o lance da CPI. Primeiro, eu queria comentar sobre isso, porque assim, eu acho que o problema da segurança pública envolve muitas coisas, e eu acho que é mais do que a gente tentar reparar coisas que hoje existem na polícia, né? Então, é mais do que tentar coibir, por exemplo, corrupção na polícia, como a polícia faz as suas abordagens. Por quê? Porque a polícia militar hoje no Brasil, ela foi feita para funcionar da forma como ela funciona hoje. A polícia militar no Brasil não foi feita para impedir que o trabalhador que está saindo de casa às 5 horas da manhã, que ele seja morto por um bandido. Não foi feita para impedir que o trabalhador que está voltando cansado para sua casa depois de um dia de trabalho seja roubado, tenha seu celular roubado. Inclusive, muitas vezes o trabalhador é roubado perto de uma base da polícia e nada acontece. Isso é o mais comum. A polícia no Brasil é uma polícia militarizada. E isso faz com que ela funcione de uma forma que não é para proteger o trabalhador no dia a dia. É para travar guerra interna. Porque o militar, para que o militar é treinado? É para travar guerra. O militar é para travar uma guerra, sobretudo guerra exterior, né? Guerra do Brasil contra outros estados, né? Quando você pensa uma polícia que é interna, a partir da lógica militar, é uma polícia que vai internamente escolher um inimigo. Não à toa a polícia militar ela se estrutura durante a ditadura militar. Na época, o inimigo era o comunista.
Hoje, sobretudo, o inimigo é o jovem negro. É isso. Só que o que é? O racismo ele é muito perverso e ele é muito sofisticado no Brasil. Então, por exemplo, eu acho que é importante a gente discutir que as abordagens policiais não podem ser feitas com base em questões raciais e tal. Estava até tendo uma discussão sobre isso no STF, né? A gente chama de perfilamento racial. Inclusive, eu vi que essa semana o STF decidiu sobre isso, que perfilamento racial é inconstitucional. Mas o racismo não é uma coisa que ele pode ser quantificado pelo direito ou discutido no direito. A gente vai abrir uma CPI, todo policial vai falar que ele não faz uma abordagem de acordo com a raça. Porque, de fato, o racismo ele é tão sofisticado que o Silvio Almeida fala isso, né? O racismo ele molda o inconsciente. Muitas vezes o policial está abordando um menino negro não porque ele acha que ele é racista, mas porque o racismo está no inconsciente dele. Então, infelizmente, a gente fazer uma CPI, a gente discutir isso no STF não vai mudar se a gente não mudar a estrutura da polícia. E outro ponto que faz o racismo ser tão sofisticado é um fenômeno que nós estamos vendo, que é do jovem periférico que quer ser policial. Hoje nós temos muitos policiais da base da polícia, né? Que são policiais negros. Importante discutir isso também, porque a polícia tem uma hierarquia internamente. Então, nós temos muitos negros hoje que são praças, né? Que são a base da polícia militar. Agora, os negros não são quem estão no topo da pirâmide, não são os oficiais da polícia militar. Então, esse policial negro, ele também é um trabalhador. E como que a gente vai dialogar com esse policial? E tá aí a grande dificuldade que tem a ver com a pergunta que você fez, né? De por que a juventude hoje está tão encantada pela extrema-direita. E eu acho que tem a ver com uma incompetência da esquerda mesmo de discutir, de conversar com o jovem periférico. Porque hoje o radical é a extrema-direita. Porque a esquerda está extremamente institucionalizada ultimamente. A gente está, sei lá, esses dias a gente estava tendo uma operação policial na Baixada Santista, quase 60 pessoas morreram. Qual que era a solução da esquerda para isso? Eu fui em vários eventos sobre isso, que a solução de algumas pessoas é eu mandei um ofício para a secretaria de sei lá o quê, de segurança pública. É óbvio que nós fazemos isso, nós nas pretas também fazemos, mas como assim a gente vai falar para o jovem que está sendo assassinado na sua periferia que a nossa solução é fazer um ofício? A esquerda não vai para a rua mais, a solução da esquerda é fazer ação judicial. A extrema-direita não, a extrema-direita fala as coisas como elas são. Não é? Você está sendo roubado, você está sendo morto? Isso é um absurdo. O grande problema é que, a partir de falar as coisas como elas são, a extrema-direita propõe soluções que são de piora da solução da população. Só que, ao mesmo tempo, a esquerda não está disputando esse sentimento do jovem negro periférico, que é o sentimento da injustiça. Pô, o cara vive ali na periferia desde que ele nasceu, vê os pais acordando cedo todo dia para ir trabalhar, não quer essa vida para ele. Mas qual que é a solução que a esquerda está dando? Sabe? A solução para esse jovem é achar que votar no presidente A ou B é mudar a vida dele? As eleições vão mudar a vida dele? Não vão. Então, para mim, a esquerda está faltando para nós disputar projeto de mundo. Trazer um projeto de radicalidade para o jovem negro de periferia. E quem faz isso, infelizmente, hoje é a extrema-direita. Falaram que você era uma pessoa incrível mesmo, pronto. Realmente é. Agora eu tenho certeza que você é incrível mesmo. Obrigada. Concordo com tudo. O que o Bolsonaro acertou é que ele foi prático, mesmo omitindo parte da teoria. Ele chega e fala assim: a senhora sai 4 da manhã para trabalhar, o Noia te rouba, eu te dou uma arma e a senhora se defende. Exatamente. Isso vai resolver o problema dela? Não. Você vai dar uma arma na mão de uma senhorinha? Mas ela ouviu isso. Vai tirar dela. Isso, vai tirar, mas só que ela ouvir isso é como se alguém estivesse falando de proteção. É lógico que isso é uma parte da história, porque o Bolsonaro não explicou de onde ela vai arranjar dinheiro para comprar arma, para ela ter o porte, mas só dela ouvir. E aí a gente não quer falar da pessoa ter arma, mas o que a gente dá em relação... Porque a prática da vida é essa. É quando a mesma coisa quando alguém fala assim para mim:
é o seguinte, a gente tem que acabar com o tráfico de drogas. Sim, beleza. De que forma a gente vai acabar com o tráfico de drogas? Você vai chegar para o menino e falar assim, olha, eu vou te dar o quê em troca? Porque o menino ganha lá X valor por semana, que ele, muitas vezes ele sustenta a família dele com esse dinheiro. E outra, a gente está nesse pseudo-capitalismo aqui de consumismo excessivo. É fácil você também falar de ter coisas quando você tem condições de ter mesmo com dificuldade. Você chega e fala assim, eu quero ter um tênis de R$1.000. Você dá um jeito, paga parcelado. Agora, uma pessoa que está em cima do esgoto, numa casa de madeira, ela não tem perspectiva nenhuma nem de almoçar no dia seguinte. E daí uma coisa que me incomoda também é a saída que isso, esquerda e direita tem, mas eu conheço um fulano que era pobre, nunca precisou roubar, daí ele pega uma exceção para falar do todo. Gente, não é fácil você ver o consumismo na TV, no canal do YouTube, no Instagram, e você não poder ter aquilo. Daí ele vai para o crime. O que você dá para ele sair? Sentar no banco do Uber? Do banco do iFood? O ponto é que a extrema-direita quer criar o criminoso. E eu acho que é isso. Ela trabalha para criar criminosos e depois ela trabalha para combatê-los para ganhar voto. Porque, veja bem, a gente vive num mundo hoje em que a gente está tendo perdas de direitos muito básicos, assim, que os nossos pais lutaram para ter. Sim. A gente está tendo no mundo hoje que um governo que se diz de esquerda está diminuindo investimento em educação. Os governos de direita também. Então, assim, a gente está tirando o direito trabalhista. Hoje a juventude, eu vi isso muito claramente, assim, né? Quando eu era pequena, para os meus pais, eles sempre me incentivaram muito a fazer faculdade, porque isso significava a ascensão social para eles. Eles não fizeram faculdade, para eles era esse o motivo da gente ser pobre. Mas a minha geração é uma geração que, mesmo fazendo faculdade, é uma geração que está empobrecida. É muito comum, às vezes, a gente pegar Uber, o cara falar que é engenheiro, alguma coisa assim, perdeu o emprego e teve que começar a trabalhar por aplicativo. Então, a gente está nessa geração hoje, de retirada de direitos da população, diminuição em investimento. Você não investe no jovem preto e periférico mais. Você não investe nesse jovem, você tira todos os direitos trabalhistas dele, você faz com que para ele a única alternativa de sobrevivência seja trabalhar para um aplicativo mais de 12 horas por dia, o que é inconstitucional, né? Diga-se de passagem, é inconstitucional, nossa Constituição estabelece que o máximo, a jornada de trabalho é de 8 horas, mas hoje ninguém trabalha 8 horas mais, né? Vamos falar, todo mundo trabalha mais de 8 horas. Você tira tudo isso da população negra e periférica. Ao mesmo tempo, o que você faz? Você incute na cabeça da população o estereótipo de que quem é o bandido é o negro periférico. Você diz para o jovem periférico, mesmo para o jovem periférico que trabalha o dia inteiro e que à noite vai trabalhar, vai fazer um EJA, mesmo esse jovem que faz tudo certinho, no fim do dia é ele que a polícia vai parar. Ele ainda é o estereótipo para a polícia. Então você cria o estereótipo do que é o bandido. Então, o jovem negro periférico, mesmo que ele se esforce pra caralho, assim, desculpa o palavrão, mesmo que ele se esforce muito, é ele que a polícia vai parar no fim do dia. E aí, depois, o que acontece? Se esse jovem se vira um bandido porque faltou oportunidade, porque na comunidade dele a única possibilidade de sobrevivência era o tráfico, que muitas vezes é um tráfico que trabalha em conjunto com a polícia, inclusive, é esse cara que vai se tornar o traficante? E quem que formou esse traficante? Foi a extrema-direita, foi o político que tirou dele a oportunidade, foi o político que mostrou para ele que não valia a pena se esforçar. Foi esse cara que formou o criminoso. Foi o político que se negou a legalizar as drogas. Se negou, porque as drogas não são legalizadas, que o tráfico existe. É esse político que formou o criminoso. Só que esse mesmo político que lá na frente vai vender para a população que a solução para acabar com o criminoso é a polícia matar mais. Caramba, você tirou investimento em educação, você tirou investimento em saúde, você mostrou para o cara que a única forma de vencer na vida é ele trabalhar 12 horas por dia entregando pizza pelo iFood. E aí você vai falar que a única forma de acabar com o crime é fazendo a polícia matar mais? Isso é uma incongruência para mim, é a maior falácia, só que é uma falácia que dá voto, é uma falácia que está dando muito certo, infelizmente.
Essa questão de criar o caos para vender a solução é algo extremamente norte-americano, né? É só assistir um filme antigo que dá um parâmetro sobre isso, que é o Senhor das Guerras, né? Senhor das Armas, do Nicolas Cage. Que eles fazem a guerra, vende. Os Estados Unidos sempre estava ele faz a guerra, mas é ele que vende ele que dá o medicamento, é ele que vende a arma, é ele que vende a solução para não ter guerra e para ter. É a mesma coisa que acontece aqui. Então, eu vou dar um exemplo fora da segurança pública, mas que tem a ver com segurança. Não deixa de ser segurança pública. O futebol era de várzea, na década de 20, quando ele chega aqui, né? O que inventam? Que para você, como poderia ter briga, confusões, a gente faz estádios, que daí dentro do estádio você fica mais seguro, que é a mesma ideologia que levaram para o carnaval. O carnaval era na rua, todo mundo brinca lá. Em São Paulo tinha os cordões. Por que era cordão? Porque realmente tinha um cordão onde a escola passava ali no meio, ali na avenida, né? O cordão delimitava, mas é só para... Não, mas isso não é seguro. Tem briga, confusão, então a gente faz o sambódromo para pôr todo mundo nesse lugar e ali a gente consegue dar segurança. E aí eles cobram valores exorbitantes, a população mais pobre acaba sendo alijada, aí criam espaços populares, porque a pessoa que tem um pouco mais de dinheiro não pode se juntar, né, com a pessoa mais pobre. Daí você olha, por exemplo, as arenas que depois, passado 100 anos de futebol no Brasil, aqui você olha as arenas, as setorizações. Eu vou dar um exemplo bem clássico, que primeiro, no Maracanã tiraram o espaço dos Geraldinos, que era a parte popular. Nem em São Paulo, a Arena do Corinthians é muito bonita, mas onde tem a torcida organizada os mais pobres, tem polícia militar. Nos outros espaços, por exemplo, na Oeste, onde tem o pessoal com mais dinheiro, tem os tal stewards, que são pessoas que vêm e falam bom dia, por gentileza, pode subir aqui, o seu lugar é ali. Onde é a torcida organizada dos pobres, o couro come. Você pode estar andando normal, o cara te dá um tapa e fala, vai rápido, como se fosse um bicho. E aí eu lembro também de uma outra questão para ver como é essa questão de lidar com o pobre, como que o pobre, como você disse, para esse Estado é referência de coisas ruins e ele tem que ser combatido. Por que muita gente, não sei se já parou para pensar nisso, o shopping não tem polícia militar. Sim. Eles não andam armados, sabe por quê? Como que você vai saber que o menino que está dentro do shopping é filho de um promotor ou de uma pessoa rica? Não Sim. tem como saber. Você vai ter um policial militar lá, o cara sai uma confusão, o cara dá um tiro. Então lá não, lá tem pessoas que no máximo vão tentar conter e se precisar chama a polícia militar, que é o que tinha que ser no estádio. Tendo algum conflito, chama-se... Não. Então as lógicas, o que o mais perverso que eu vejo no Brasil é esse, eles criam justificativas diferentes para a mesma situação. Tanto no shopping quanto no estádio de futebol ou no sambódromo, são lugares onde vai ter grande público. E por que alguns lugares tem que ter já a polícia ostensiva ali e no outro não? As pessoas têm o direito de ter uma sensação de tranquilidade maior. Né? Essa setorização das coisas que já impõe onde é pobre, onde não é, e onde é pobre tem que ter a polícia militar fardada, que é essa polícia militar treinada para a guerra. Esse exemplo do futebol eu acho perfeito, assim. Gosto muito de futebol também, sou São Paulina, né? E aí, ano passado, São Paulo estava começando de novo, né, a ir bem. E naquele momento, os ingressos para ir no Morumbi estavam muito baratos, né? Então era muito acessível, assim. Você tinha um estádio muito enegrecido, né? Sobretudo na arquibancada, né? A gente também tem a setorização lá. E aí, nessa época, eu ia nos estádios e tinha muita polícia militar. Inclusive, no ano passado, teve um jogo que a polícia matou um torcedor, né? Ali no Morumbi. Com uma arma que, teoricamente, era uma munição nova, me esqueci o nome da munição, tinha sido comprada recentemente pela Polícia Militar de São Paulo e, teoricamente, não era letal, mas foi usada numa final, se eu não me engano, na final da Copa do Brasil, lá no Morumbi. Eu fui num jogo de novo esse ano lá no Morumbi, essa semana, né? Essa semana, na quarta-feira. Foi um jogo de Libertadores. Os ingressos estavam muito mais caros para ir,
E aí era muito evidente a diferença. O que era um jogo de Libertadores com ingressos muito mais caros, o Morumbi? Não só estava mais embranquecido, como não tinha polícia militar. Eu me lembro de ter ido várias vezes ao estádio e ter muita polícia no final de jogo, para dispersar logo as pessoas. Muita, muita polícia mesmo. No final desse jogo eu saí e tinha quase nada de polícia. Eu tinha, assim, não vi polícia militar no final do jogo. E assim, foi isso. A gente percebe como o Isso. preço dos ingressos ajuda a mudar o perfil do torcedor que vai estar presente no estádio e como a mudança do perfil do torcedor influencia no tanto de polícia que vai ter no estádio ou não. Sobre essa questão de segurança no estádio, veja como a Margaret Thatcher fez isso. Foi assim que ela acabou com os hooligans na Inglaterra. A teoria foi baseada na economia. Se a gente aumenta o preço, lembrando que a Inglaterra tem uma grande quantidade de torcedores que vêm oriundos de fábrica, times que são localizados em regiões de fábrica, e a partir daí foi a forma de você excluir pessoas é você precificar. Uma coisa bem rápida para a gente não fugir do termo segurança pública, mas tudo está dentro dessa questão. São Paulo, quem curtiu as noites de São Paulo na década de 80, 90, sabe que tinha, por exemplo, a Pinheiros é um bairro de São Paulo, onde tinha muitos bares e tinha casas noturnas conhecidas do Carioca Clube, você tinha balada de forró, de música eletrônica, e muitos bares onde você encontrava de todo mundo. Qual foi a melhor forma para você expulsar os pobres daquela região? Foi você tirar Pinheiros, aquele local, e levar para Vila Madalena, que é um bairro bem mais rico, e por casas noturnas com preços altíssimos. Isso afastou e empurrou as pessoas das periferias para que elas ficassem na periferia. Então, você faz essa exclusão social. Isso acontece em muitos lugares. O funk vem no Rio, no Morro. Quando a classe média gosta do funk, ela leva esse funk, os funkeiros principais, para as casas noturnas do asfalto, cobrando em preço altíssimo. E o pobre faz o quê? Continua no seu funk aqui, dentro do morro, e ele perde o acesso, então ele separa. Então, é muito cruel, né? Então, é isso que a gente tem que lidar. Eu acho que, no final das contas, o Kabengele, o maravilhoso professor Kabengele, diz isso. Não dá para a gente discutir a questão do racismo, e a segurança pública fala de racismo, sem falar de capitalismo. Sim. Né? Ele está dentro entre os caras, não tem como a gente destruir. Para a gente falar desse, por exemplo, não há problema um menino preto ser da polícia, ele pode ser o que ele quiser. Mas a questão é como que discutir como que esse jovem que já foi oprimido, ele entra num sistema de opressão e fica devolvendo para o seu próprio povo opressão. Esse é o ponto da gente discutir, né? Que aí entra no quê? Quando eu falo de uma CPI das abordagens, Letícia, é para isso também. É para a gente poder sentar e discutir o que está acontecendo, quando foi que começou e o que pode fazer para melhorar. Porque o que a polícia militar tem que entender, eu não falo em nome de todos os negros, eu falo pelo Anderson. Eu não quero que esse policial morra. Eu não quero que esse policial precise trabalhar em 2 lugares, ele trabalhar na corporação e fazer bico para a segurança de estabelecimento. Eu quero que ele tenha dignidade, tenha tratamento psicológico, tenha toda a estrutura que ele precise para que ele faça um trabalho, que é? De segurança pública. Eu tenho medo de pedir, às vezes, uma vez eu pedi informação para um policial, estava eu e minha mãe, ele começou a revistar o carro, mano. Caramba. Não tinha necessidade disso. Então, acho que a gente tem que rediscutir essa questão, porque hoje, por N motivos, a partir do governo Lula, principalmente, os jovens teve mais acesso a carro e moto. Então, você tem mais jovem preto, nordestino, pobre, todo aquele estereótipo né, que eles condenam. Então, hoje eles têm carro, eles têm moto. E aí, a polícia tem que estar
aberta a entender que não dá para toda vez ela parar esse grupo como se ele fosse já suspeito. Sim. Né? Isso é muito... a gente também entende, eu queria mostrar uma imagem para você aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui, que muito do que a gente está fazendo aqui, falando, esses estudos, né? Esses estudos que a gente fala de, da onde surge essa ideia que o negro é suspeito, essa pessoa aqui, né? Você vai poder falar muito melhor do que eu, contribuiu e continua contribuindo para que a gente ainda discuta isso, né? Deixa eu ver, não sei se dá para... agora sim fica melhor. Esse aqui foi uma das pessoas que fazem com que a gente esteja ainda em 2024 Sim. discutindo, né, o Cesare Lombroso, né, que ele era criminalista e ele determinou que pelo formato do crânio, as pessoas negras têm tendências à violência. E aí ele vai fazendo os comparativos que o nosso crânio é mais próximo de um chimpanzé. E por isso nós temos atitudes mais violentas. É lógico que a gente estuda ele com um distanciamento muito grande, porque as teorias dele só são baseadas em eugenistas, racistas, mas, no final das contas, a teoria dele venceu, porque ainda se baseia-se no fenótipo. Então, sobre isso, a gente... Quero te ouvir, fica à vontade. A gente olha para o Lombroso, de fato, como se fosse algo distante, mas não é mesmo. Inclusive, esse PL das saidinhas, que foi aprovado, né, recentemente... É um PL que, além de restringir as saidinhas, eu ainda não vi. Eu vi que o Lula vetou alguns pontos, mas não sei se o Lula vetou esse. Esse PL das saidinhas, além de restringir as saidinhas, ele estabelecia que a pessoa progredir, enfim, sair do regime aberto para ir para o regime... Sair do regime fechado para ir para o semiaberto, ou do semiaberto para o aberto, ela precisava... Para além de passar por avaliação do juiz e tudo mais, passar por um teste criminológico. Eu me esqueci do nome do teste. Eu posso supor para a gente aqui, você quer que a gente ponha aqui para a gente dar uma... Eu vou ver se eu ponho que daí... Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, para ver se que daí você fala em cima da... Isso, é exame criminológico mesmo. Isso. Esse exame é um exame que há muito tempo tinha sido abolido. Depois de se debruçar sobre o projeto de lei 2253 de 2022, recentemente aprovado pelo Congresso Nacional, decidiu sugerir um veto pontual ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com a anuência aqui do nosso querido ministro Jorge Messias, que é o titular da Advocacia Geral da União, por razões de inconstitucionalidade. O que nós queríamos dizer que este veto pontual se cinge apenas na restrição das chamadas saídas temporárias estabelecidas pela Lei de Execução Penal, que é uma antiga lei de 1984, que foi promulgada ainda durante o regime militar, no sentido de permitir, e apenas nesse ponto é que nós estamos dissentindo da opinião majoritária do Congresso Nacional, no sentido de permitir a saída dos presos que se encontram no regime semiaberto para visitar as famílias. Porque nós entendemos que a proibição de visita às famílias dos presos que já se encontram no regime semiaberto atenta contra valores fundamentais da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena e na obrigação que tem o Estado de proteger a família, que se encontra no artigo 226 da nossa Carta Magna. O que nós examinamos e constatamos
é que o universo de pessoas beneficiadas é bastante limitado. São apenas aquelas pessoas que se encontram, repito, no regime semiaberto, aquelas que saíram do fechado e vão para o semiaberto, porque têm méritos prisionais, estão de acordo com a legislação e que estão na antevéspera de ingressar no regime aberto. Esse número de pessoas teoricamente contempladas se resume a 118.328 pessoas, homens e mulheres. É um universo bastante restrito. Dizendo, então, às senhoras e os senhores que estão presentes, que nós preservamos todas as outras restrições que foram estabelecidas pelo Congresso Nacional, quais sejam a necessidade de exame criminológico para progressão de regime, segundo lugar, o uso de tornozeleiras eletrônicas e, mais importante, nós preservamos, ou seja, o presidente vai sancionar uma restrição que me parece bastante drástica, mas, na opinião do Congresso Nacional, e também nós anuímos no Ministério da Justiça e da Segurança Pública e também com beneplácito da Advocacia Geral da União, nós preservamos o parágrafo 2º do artigo 122 da Lei de Execução, que foi introduzida pelo Congresso Nacional, que diz que todos aqueles, ainda que estejam no regime semiaberto, mas que tenham praticado crime hediondo, incluindo, por exemplo, latrocínio, estupro, pedofilia, ou que tenham praticado crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, por exemplo, um roubo à mão armada, não terão direito a essas saídas temporárias. Portanto, o que nós estamos fazendo é sugerindo ao presidente da República, e certamente ele acatará, por motivos humanitários e por motivos constitucionais, preservar apenas e tão somente a possibilidade do preso que está em regime semiaberto visitar a família, porque nós consideramos que isto é um direito ou um benefício que permite, que facilita, isto universalmente nos países civilizados, a ressocialização daquele que está custodiado pelo Estado e que merece também a proteção do Estado e merece ser tratado condignamente como todo o ser humano. Sim, aí o Lewandowski expressamente disse que o Lula manteve, né, o exame criminológico. E muitos criminalistas, penalistas estavam dizendo e comparando mesmo com as teorias do Lombroso, né? Que eram teorias que buscavam justificar, a partir de diferenças biológicas, supostas diferenças biológicas, a inferioridade do negro. O exame criminológico é um exame que é pouquíssimo falado, né? Porque já foi previsto na legislação brasileira, mas caiu nesse Código Penal que nós temos hoje. E que era um exame que era exigido para que as pessoas progredissem de regime. É um exame psicológico, assim, né? Então, vamos supor, o preso pode ter todos os requisitos previstos em lei para progredir de regime. Então, ele pode, por exemplo, ter bom comportamento, pode ter dado tempo já dele progredir, ele pode ter tudo. Mas se ele passar por esse exame, que não tem nenhum método científico, é bastante discricionário, né? Vários psicólogos criticam esse exame. Se ele passar por esse exame e a pessoa que o examinou disser que ele não tem condições de progredir de regime, então, sei lá, a pessoa vai analisar o preso e falar, eu acho que, pelo que ele me falou aqui, pode ser que ele venha a cometer crime de novo. Sentir que, pelo que ele me disse aqui, ele pode vir a cometer alguma outra coisa. Se o laudo for nesse sentido, a pessoa não vai progredir de regime. Só que aí não há um método, não há critérios objetivos para dizer o que é uma pessoa que tem condições ou não, com base nesse exame criminológico. Então, muita gente diz que é um retorno às teses de Lombroso, fazem essa comparação. E é uma coisa que foi aprovada, o Lula deixou passar. E é racismo. Porque é racismo. É racismo. Até a primeira parte aqui do que o ministro Lewandowski falou, concordo, porque é uma questão de dignidade humana, porque uma narrativa que nós perdemos foi que a direita vende a ideia que a gente defende bandido, né? Que é uma bobeira isso.
ninguém defende quem te rouba, quem mata, isso é uma bobeira. E a gente perdeu essa narrativa e eles venderam isso e se repete constantemente. A gente tem que dizer que a pessoa tem o direito, sim, de sair, e está muito bem explicado pelo ministro Lewandowski. Não é qualquer um que vai sair. São pessoas que já estão perto de ter de cumprir a sua pena, então vai para o semiaberto. Vamos dizer que o semiaberto é um teste para ver se ele está apto a poder voltar para a sociedade. Mesmo a gente discutindo um outro lugar, né? Que é a questão do o que é feito na prática dentro dos presídios para socializar essa pessoa. Isso daí é outro debate gigante. Sim. Mas a questão aqui é que ele tem o direito, porque a gente tem que diferenciar o menino que roubou o tênis do cara que violentou, como Daniel Alves. Porque tem uma mania da direita vender como todo mundo entrou no presídio, todo mundo é igual, menos quando é eles, né? Tem isso. Aí, quando é eles, daí no 8 de janeiro, que tem de gente pedindo advogado do Estado, e aí aquele que ama os Estados Unidos, igual o Monark, quando está lá, vê que tem que pagar até o band-aid que puseram nele no hospital dele, que é o SUS, eles têm disso, o Estado mínimo para o pobre, né? Para o aldeado ou não aldeado, para o quilombola, não para eles. Eles querem o máximo de Estado na vida deles. E aqui é a mesma coisa. Eu também vou dizer uma coisa, mesmo sendo racista, a questão é a seguinte, não está fácil. Olha, eu entendo, mas eu venho a concordar com a Sinara também. Como é difícil a vida do Lula nesse Brasil com esse Congresso. Como temos que fatiar os nossos sonhos e projetos para a gente ter o mínimo de governabilidade. Eu fico muito bravo com essa questão da SECOM, aqui, às vezes, mas às vezes quando a gente vê o que o Brasil, do jeito que o Brasil está, eu queria aproveitar esse momento para me solidarizar ao nosso querido Orlando Silva, que foi retirado, né, de uma forma desrespeitosa até da comissão da PL das fake news, e é isso. Isso é o Brasil que a gente está tentando ajustar. Ganhamos o governo com Lula, mas para governar está sendo está muito mais difícil do que parecia, né? E isso ataca todas as áreas, desculpa, inclusive a segurança pública. A saidinha tem que existir para aquele que está cumprindo todas as regras, mas em contrapartida, aí a gente tem um exame que lembra um outro criminalista do passado que vem de forma frágil dizer quem ou não pode ter a saidinha. Isso é um complicador, mas assim, o que nos move, eu não sei você, Letícia, é que a gente tem que acreditar que é possível mudar. Sim. Eu falo que eu consigo explicar minha vida até pelas músicas Racionais. O Ed Rock canta isso, né, no CD. Acreditar que é possível, que o sonho é possível, porque senão a gente não consegue acordar de manhã e continuar, né? Eu acho que esse é a questão mais central aqui, porque é muitos temas, né? A gente tem que lidar todo dia. Não é fácil a gente ter que vir aqui e fazer, às vezes, críticas pesadas, porque tem coisas que precisam ser feitas, mas a gente também tem que, às vezes, olhar e falar, é um governo que está disputando com os 300, sabe, do filme 300. Você tem um presidente da Câmara que é quem é, e você tem um Congresso com essas pessoas que não querem o bem do Brasil. Elas querem destruir esse país, encarcerar mesmo o povo preto, ter genocídio do povo preto, e a gente está lidando com isso todos os dias, né? Eu adorei te receber, eu queria que você falasse um pouco mais aí no finalzinho do seu mandato, como que as coisas estão, como que está a luta, eu sei que é gigantesca. Trouxe a Mônica aqui, né? A Mônica incrível, falou bastante sobre
a força diária que tem que ter para continuar. E eu queria saber como que as coisas estão para ter essa força para continuar. Uhum. Não, acho que a gente tira a força de continuar dos movimentos sociais e acho daqueles que nos ajudam mesmo, né? Daqueles que mostram que também estão na luta com a gente, ainda que não seja no parlamento, né? Eu acho que programas como esse, mídias independentes, pessoas negras que estão disputando ideias, acho que nos mostram mesmo que isso vale a pena. E é muito difícil para nós estar num espaço como é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Porque se a gente fala do Congresso Nacional, que está ruim, a Assembleia Legislativa de São Paulo é ainda pior, porque ela é completamente mandada, controlada pelo governo de São Paulo, completamente. A base do governo é muito grande. A gente tem ali coronéis mesmo, homens brancos, donos de grandes pedaços de terra, que estão ali há muito tempo, que controlam a política naquele espaço. Então, para nós transitar ali é muito difícil, é muito violento. Mas uma coisa que a gente diz é que, por conta disso, muitas são as dificuldades para a gente de mudar coisas em termos de leis. Mas a gente usa o nosso mandato como um porto seguro àqueles que lutam. Então, nós queremos que todo mundo que está lutando por um mundo melhor, ao lado da classe trabalhadora, ao lado dos oprimidos, ao lado da juventude negra, que tenham no nosso mandato um porto seguro, assim. Né? Eu acho que é isso que nos dá força, né? A gente está sempre nas ruas, a Mônica fica muito ali na Assembleia Legislativa, mas nós, como co-deputadas, estamos sempre na rua, fazendo movimento, apostando na luta da população para mudar a sua vida, e eu acho que essa é a chave para a mudança, assim, né? Porque eu acho que muitas das dificuldades que o governo hoje enfrenta lá no Congresso Nacional são porque a esquerda parou de disputar o povo, parou de estar com o povo. A esquerda se tornou muito institucional, né? A esquerda se tornou muito político tradicional, do político que está no seu gabinete, que veste terno, que usa roupa de grife. Não é essa esquerda que a gente quer construir. A gente quer construir a esquerda trabalhadora mesmo, a esquerda real, a esquerda que não tem medo de falar dos problemas do povo. E sendo mulheres negras, isso é muito difícil. Acho que se espera muito que a gente, quando entra naquele espaço, que a gente vire parte dele mesmo, né? Que a gente se torne como todo político tradicional. E a gente está tentando fazer o movimento oposto. E o que nos traz força são os movimentos sociais, são as pessoas que lutam, mesmo fora daquele espaço, que nos param e falam, olha, a gente acompanha o trabalho de vocês, continuem, estamos juntos, estamos apoiando. Acho que isso é o fundamental, é o que dá força. Letícia, queria agradecer muito a sua participação incrível. Vamos falar muito mais, porque eu acho que é de suma importância a gente continuar esses debates sobre segurança pública. Eu queria agradecer a sua participação e fica à vontade na sua despedida para a gente, se tiver alguma coisa do mandato, alguma coisa que você queira falar. E outra, vamos ter eleições de novo, né? Mais uma luta para a gente conseguir melhorar essas casas conservadoras, né, que nós temos aí, que é bem difícil. Imagino como é difícil para vocês terem uma casa que vocês olham para o lado e é difícil encontrar os pares, né? Uhum, com certeza. Primeiro, antes de tudo, queria agradecer muito pelo convite, agradecer muito pelo trabalho que vocês fazem com o jornal também. Acho que é muito importante isso da informação, a gente disputar ideia, disputar notícia. É muito importante, sobretudo no Brasil, em que a grande mídia está na mão de pequenas famílias mesmo, né? Então, muito importante o trabalho que vocês fazem. Queria agradecer muito mais uma vez e dizer que as portas do nosso mandato estão abertas para vocês, mas, novamente, a todos aqueles que lutam por um mundo melhor, assim, né? A gente tem muito trabalho pela frente, muita coisa acontecendo. Mês que vem é o 13 de maio, né? Então, a gente sempre trabalha muito essa data a partir de intervenções políticas. Deve vir algo por aí, denunciando a falsa abolição que nós tivemos, né, aqui no Brasil. E a gente convida todos vocês a acompanharem a gente pelas redes, aí, o @SPPretas, me acompanharem também, @LeticiaChagasSP, e vir juntos disputar ideias, mas disputar também um outro projeto de mundo. Eu queria agradecer a Mônica, a todas as meninas, a Dani, né, que sempre que me socorre, quando eu quero trazer vocês aqui, a Dani, que me ajuda, uma viciada em café. Falar nisso, eu vou levar para vocês café aqui do Porto de Santos. Aqui. Gostoso.
Tô prometendo, mas eu vou levar essa semana para vocês. Fechou. E aproveito para vê-las também, que é importantíssimo a gente estar junto, né? Porque a gente se encontra no afeto, né? No tocar, no se ver, no se ouvir. E eu queria aproveitar esse momento aqui para falar uma coisa que eu posso sair desse programa, Letícia, sem falar. Semana passada eu sofri um ato racista aqui dentro do meu programa, no local de trabalho, e eu queria aproveitar, agradecer toda a solidariedade das pessoas que ligaram, teve pessoas que fizeram publicações, igual o Denis de Oliveira, né, foi o primeiro que estava aqui no programa junto comigo, e ele acabou ligando para o Renato Rovai, dono da Fórum, para o Mauro da Fórum, né, enfim, incrível, Denis, e a todas as pessoas que se solidarizaram ao meu caso, mas eu acho que é um momento importante também, já que a gente falou de segurança pública, de falar de segurança e trabalho de quem está na frente aqui, na linha de frente das mídias, como pessoas pretas. A gente tem que discutir esse lugar de segurança, que eu possa vir aqui e ter mecanismos para que essas pessoas sejam identificadas, essas plataformas ser responsabilizadas, e por isso que a regulamentação da mídia é de suma importância, a valorização desse profissional que está aqui trabalhando, seja com remuneração, seja com questões jurídicas, isso é de suma importância que todas as pessoas pretas e periféricas que estão trabalhando, em especiais essas mulheres negras, como a Daiane no 247, a Rebeca aqui, que trabalha aqui na Fórum, tenham segurança para trabalhar, receber bem, além de receber bem, elas têm a condição de, se algo acontecer, elas serem protegidas, os seus corpos. Sim. E a gente tem que discutir isso. A saída do Orlando Silva, como eu citei, é um retrocesso para a gente discutir regulamentação de mídia, que ela não é censura, ela diz o oposto disso. Ela diz a responsabilização, por exemplo, do YouTube quando eu sofro racismo. Quem é que se responsabiliza? Sou eu? Muita gente perguntou para mim, você fez boletim de ocorrência? Aí eu me lembrei da mulher. A mulher é violentada, aí é ela que tem que ir na delegacia, é ela que expõe o corpo dela para poder ter saúde mental, para poder falar do caso, relembrar o caso de sofrimento, é ela que no outro dia vai ter que trabalhar, cuidar do filho e viver a vida. E eu não fiz boletim de ocorrência porque eu não estou com saúde mental para aguentar isso. Para eu estar aqui hoje, o motivo de escolher uma mulher preta para estar aqui hoje é para eu me sentir também acolhido e seguro, porque eu não me sinto acolhido e seguro nesse sistema que nós temos aqui. E eu tenho certeza que o Emanuel Araújo pensou isso quando sai da Rede Globo. Naquele caso que ele sofre aquele racismo nojento. E é isso. E aí, quando alguém me pergunta, você está melhor? Não. Eu estou acolhendo a dor para poder conseguir seguir, porque eu tenho que pagar boleto na segunda-feira. Sim. Né? Então, isso aqui não é uma brincadeira para mim. Eu venho fazer isso com muito amor, mas é meu trabalho. Eu gosto de fazer isso, mas é meu trabalho. Então, eu mereço ser respeitado como todos nós, negros e negras, periféricos, quilombolas, indígenas, pessoal LGBTQIA+, que está nessa linha de frente, merece muito mais carinho e muito mais respeito e muito mais proteção. Obrigado por tudo e a gente vai seguindo aí, acomodando a dor enquanto der, porque eu não vou fazer mais do que minha saúde mental aguenta. Se eu achar que eu devo parar, eu não vou ter problema de parar, não, porque quando eu olho, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, eu tenho sobrinhos, eu tenho pessoas que estão esperando. Quando eu desligo a tela, eles estão me esperando. E eu tenho que continuar, né, para além da tela. Então, sinta-se é isso. Anderson, que a gente puder ajudar, estamos de portas abertas também. Que absurdo isso. A gente nem no trabalho, em lugar nenhum, estamos seguros, né? Isso. Infelizmente. E aí eu quero, para fechar mesmo,
falar, SECOM, a gente tem que discutir, não é regulamentação da mídia pela regulação, a gente precisa ter segurança para trabalhar e condições de trabalho que nos dê prazer, mas também tranquilidade para a gente chegar no outro dia e conseguir pagar boletos. Então, a gente tem que ter essas discussões com o governo Lula, que é o nosso governo que a gente lutou para estar aí. Então, tudo isso está dentro de um grande pacote de bem-estar social e trabalhista para o povo preto periférico que vem aqui todo dia falar, apoiar um governo que a gente ajudou a chegar aí e também denunciar o que a gente denuncia, porque eu não posso e não tenho grana para contratar grandes escritórios para ir atrás de quem foi racista comigo. Sim. Ou se alguém me ameaçar, eu não tenho dinheiro para ir para Paris para poder fugir, né? Nosso povo não tem essa condição. Então, eu espero que a gente consiga repensar o modelo, porque a gente quer trabalhar, a gente gosta do que faz, mas a gente tem que ter segurança. E eu não me sinto seguro. E todos nós, pretos e pretas, né? Vocês, como parlamentar, eu falei com Mônica não se sente segura. Ela toda hora acha que alguém chega perto dela, vai ser a próxima Marielle. Isso não pode existir. Uhum. É isso. Com obrigado certeza. E até o próximo domingo. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado. Toda a solidariedade.